A graça e a paz do nosso Senhor, a Igreja de Jesus Cristo, a nova Igreja Batista de Boa Vista. Estamos aqui para celebrar, para prestarmos o nosso culto de celebração e louvor ao nosso Deus. Pela graça do Senhor, estamos aqui, debaixo da proteção do nosso Senhor, e vamos louvar a Ele. E eu convido a você a fazermos uma leitura do texto da palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 9, até o versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 9, até o versículo de número 13. E a palavra de Deus nos diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. Que nessa noite nós possamos refletir neste verdadeiro amor. Jesus diz aos seus discípulos, com quem ele está aliançado em amor e amizade e fidelidade, que não havia maior prova do que um amigo dar a vida pelo seu amigo. E nessa noite nós vamos celebrar a este amor maior, pois não há, querido, amor igual ao amor do nosso Deus. E por isso vamos celebrar a Ele com essa canção, Não Há Amor Igual, porque verdadeiramente não há amor como o nosso Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, por tão imensurável amor que nos alcança, que nos redime, que nos justifica, que nos liberta e que nos tira todo medo. Por isso nada se compara ao teu amor. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós, e em tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados. Aleluia! Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és um sacrifício perfeito. Ele deixou sua glória. Deixou sua glória e habitou entre nós, e tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados.
és o meu amigo. és o meu amigo fiel. Oh, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, Jesus, tu és real. oh Santo Espírito, És o meu amigo fiel. aleluia. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Ah, Senhor, como um sacerdote que vive para sempre, o Senhor continua a interceder por nós, os teus filhos. E assim como o Senhor se entregou plenamente ao Pai, como servo obediente, que nós possamos, Senhor, nos entregarmos a Ti, Senhor, entregarmos tudo que somos, tudo que temos em oferta agradável ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, o meu amigo Senhor, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Jesus, tu és o sacrifício perfeito. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício perfeito e vicário, realizado de uma vez por todas. Esse sacrifício que nos salva, que nos justifica, que nos redime, que nos torna filho de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor demonstrado ao dar a vida do Senhor, do teu Filho, em nosso lugar, para padecer as nossas dores, para ser moído por nossas iniquidades e por suas pisaduras sermos então sarados de todas as nossas enfermidades. Nessa noite, querido, uma noite festiva, uma noite de celebração, nós queremos celebrar ao Rei, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que foi dada essa mensagem de Deus por meio do profeta Jeremias, e ele anuncia ao povo. Eu prefiro não lembrar daquilo que é ruim, daquilo que nos traz peso, daquilo que nos traz tristeza, mas eu quero lembrar e trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. E essa esperança, querida, é a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias em nossas vidas, e ela é a causa de não sermos consumidos. E por isso, nessa noite, nós celebramos e dizemos: vida longa, vida longa, vida longa ao nosso Rei. Aleluia. Celebra o Senhor nessa noite tão alegre, onde comemoramos o primeiro aniversário da nova Igreja Batista de Boa Vista, que nós possamos ser bênção para esse mundo, bênção nessa cidade. Aleluia. Passou, nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Será? Nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar quem me traz esperança. Celebramos a Ti, Jesus. Partiu.
adeus, não volte mais. Secou o rio de lágrimas, foi só ficar um pouco a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver que maior que Deus ninguém é. Permanecer na tua graça e ser alvo da tua misericórdia. Aleluia. Então, Senhor, acabou, passou, nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Será? Nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar quem me traz esperança. E partiu, adeus, não volte mais. Secou o rio de lágrimas, foi só ficar um pouco a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça para ver que maior que Deus ninguém é. Celebra o Senhor. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. Vida longa ao rei. A profecia se cumpriu. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. Vida longa ao rei. Celebre! O Senhor esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei, aleluia! Ele vive, ele reina, ele ressuscitou, ele está vivo e intercede por nós, querido, como um sacerdote que vive para sempre, eternamente, intercedendo por nós, seus filhos. E por isso nós celebramos a Ti, ó bom Jesus, porque Tu és o único motivo da nossa adoração, do nosso louvor e de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Continue com essa mesma alegria, celebrando ao Senhor. Aleluia! Estamos aqui reunidos, comemorando o primeiro ano da nova Igreja Batista de Boa Vista, celebrando a razão do nosso louvor, a razão da nossa adoração, que é Jesus, o nosso Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Aleluia! Louvamos ao Senhor. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Eu confiei em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado e hoje é gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei,
salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Celebra o Senhor, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu Senhor, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Que nós possamos, Senhor, te louvar em todo e qualquer tempo, possamos prosseguir louvando, te louvando e dando ação de graças ao teu nome. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Que essa possa ser a nossa canção. Em todo tempo te adorarei. Oh Deus, nos preserva, Pai, na tua presença. E não retire de nós o teu Espírito, para que possamos, Senhor, continuar te louvando, continuar te adorando. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Louvamos ao teu nome, Jesus. A razão da nossa adoração, a razão do nosso louvor, de celebrarmos a Ti com tanta alegria, porque um grande bem, tão grande salvação, o Senhor nos proporcionou. E nessa noite, querido, dando continuidade ao nosso culto, gostaríamos de convidar você a fazer a leitura de um texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 5, versículo 2. E a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 5, versículo 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Querido, quando nós dedicamos a Deus a nossa vida, os nossos bens, nós estamos declarando perante o mundo espiritual um princípio que o próprio Cristo nos mostrou, que nós devemos nos entregar sem medidas ao nosso Pai, que nós devemos entregar a Ele tudo que temos, tudo que somos, tudo que de melhor Ele vem nos dar às nossas mãos, porque nessa terra nós somos apenas mordomos. E que nessa noite você possa aproveitar este momento para louvar ao Senhor, não só com as nossas canções, não só com os louvores, mas também através dos nossos dízimos e ofertas, e que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Então, enquanto nós estivermos cantando, você pode estar depositando a sua oferta no altar do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, porque não há outro a que possamos recorrer, não há outro nome tão poderoso quanto o nome do Senhor. Vamos louvar ao Jesus. Não há outro Deus como o Senhor é. Aleluia! Ninguém é tão santo como o Senhor é. Ah, Deus! Não há outro nome tão poderoso. Seu nome é Jesus. Teu nome é eterno e está acima de todos. A Ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra, o Senhor merece receber. Pois tudo vem de Ti, está em Tuas mãos. Oferecemos
o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Aleluia! Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza incomparável é. Somente a ti, Senhor, pertencem a majestade e o poder. Aleluia. A ti pertencem a majestade e o poder. Diga ao Senhor, glória e honra. Glória e honra o Senhor merece receber, pois reconhecemos que tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei Jesus, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Pega suas mãos ao céu e diga glória e honra. Glória e honra ao Rei, o levantar das nossas mãos ao Rei. Diga ao Senhor, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, jamais ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Te adoramos, te agradecemos pelos dízimos e ofertas depositadas em teu altar, onde todo Senhor que assim procedido tem reconhecido quem é o Senhor de suas vidas, quem é o Senhor de tudo que temos, de tudo que somos, de tudo que aspiramos ser. Depositamos em teu altar, Senhor, como oferta de incenso e cheiro suave. Recebe, Senhor, cada, Senhor, oferta depositada aqui para a honra e glória do teu nome, porque somente a ti pertence a honra, a glória, a majestade e o poder. Daqui a pouco nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Prepare o seu coração para você ser ministrado nessa noite. Que o Senhor fale abundantemente e fale pessoalmente com você por meio da sua palavra. E antes de nós irmos para o segundo momento do nosso culto, onde nós iremos ouvir a palavra do Senhor, nós iremos estar cantando uma canção para preparar os nossos corações. E nos diz a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, que nada na criação, nem morte, nem quaisquer poderes, nem futuro, nem anjos, nem vida, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Quando Paulo, querido, inspirado pelo Espírito Santo, escreve isso, ele não atribui esse poder, essa capacidade de se agarrar ao amor de Deus em nós. Mas o entendimento que o Espírito Santo dá a Paulo é que nada, querido, nada no mundo, nada que Deus criou
poderá nos separá-lo dele. Este poder, essa capacidade está em Deus, querido. Deus nos ama. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer andar em aliança contigo. Ele quer andar em aliança comigo, com todos nós. E nada, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Não por nossa capacidade, mas porque é o poder de Deus que atua em nós, tanto querer quanto realizar. Nessa noite que você possa louvar ao Senhor com essa canção para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá.
Obrigado, Jesus. O Senhor poderia ter descido daquela cruz. O Senhor poderia ter abdicado. Mas o Senhor suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. A alegria de nos trazer a salvação, de nos comprar de volta das garras das mãos de Satanás. Mas o Senhor optou não descer da cruz e escolheu sair da sepultura ao terceiro dia. Escolheu passar por toda a dor e sofrimento para cumprir o sacrifício vicário de forma cabal, que nos deu a vida, que nos reconciliou com Deus. Por isso nessa noite te louvamos, Senhor, porque essa igreja, Senhor, que completa um ano hoje, foi comprada, lavada, remida do teu sangue. E nós temos o privilégio de, como corpo de Cristo, participarmos dessa missão, Pai, de resgatar o mundo, de resgatar as almas perdidas, de resgatar, Senhor, as almas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Que nós possamos, Senhor, ser despertados pelo Teu Espírito, e pelo mesmo Espírito que, Senhor, que levou Jesus a cumprir a sua missão, pelo mesmo Espírito, Pai, o Espírito Santo de Deus que o capacitou, que o fortaleceu, que o consolou, Ele possa estar com a sua igreja nessa noite. Seja conosco, Pai. Nos dá ânimo para cada vez mais, Senhor, anunciar a Tua riqueza, anunciar a riqueza de que é viver no Teu reino, de que apesar das circunstâncias, Senhor, nós sabemos a um Deus vivo, e aquele que esteja morto, que crê nele, viverá, e assim nós cremos. E que essa igreja possa, Senhor, derrubar as portas do inferno, possa chutar, Senhor, as portas do inferno e entrar no inferno dentro, Senhor, e libertar as almas cativas, porque foi para isso que a igreja foi criada. E que nessa nossa noite, Senhor, possamos entender isso e possamos te louvar todos os dias, possamos dar-te glória apesar de todas as circunstâncias adversas ao nosso redor, exaltar-te na beleza da tua santidade, porque tu recebeste, Senhor, por tua fidelidade, o nome que está acima de todo nome. É nesse nome que nós oramos, é nesse nome que nós bendizemos e que nós exaltamos como igreja, como Nova Igreja Batista de Boa Vista. Recebe nessa noite, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, que não fique apenas debaixo deste teto, mas que nosso louvor suba para o teu trono como ofertas de incenso e cheiro suave e agradáveis a ti. Continua conosco nessa noite, Pai. Assim nós oramos agradecidos no doce e precioso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe, querido. Deus abençoe você neste culto tão abençoado, neste culto tão festivo e alegre. E agora fique com a nossa retrospectiva do nosso primeiro ano de igreja, da Nova Igreja Batista de Boa Vista. Que Deus abençoe e fique com o Senhor. Mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver que maior que Deus ninguém é. La 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 la
passou, nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Sei lá, nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar que me traz esperança. There was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Trying to walk on my own, but I'm wound up lost. Now I'm making my way to the foot of the cross. It's not a trophy for the winners, it's a shelter for the sinners, and it's right where I belong. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. I wanna go to church. Oh, more than an obligation, it's our foundation, the family of God. I know it's hard, but we need each other. We're sisters and brothers. Oh, take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Amém, a paz do Senhor Jesus, amada igreja, boa noite. É com muita alegria que estamos nesse culto, porque é um ano, é uma vida nova, é o aniversário da igreja. O Senhor abriu a porta, o Senhor que sustenta, e nós estamos mega power, super feliz. Claro que primeiramente toda honra, glória e louvor pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que vivemos nesse ano de NIB, pandêmico, entre vindas e indas de cultos presenciais e cultos, online, como agora, mas de uma coisa sabemos, até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor vai continuar sustentando, porque Ele tem um compromisso com a igreja, e a igreja que tenha compromisso com a palavra dEle. Eu queria convidar você, primeiramente, a abrir a palavra de Deus. Abra a Bíblia, abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Segundo escreveu Lucas, Lucas escreve o Evangelho e também escreve o Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, a gente vai começar, a partir do verso 37, Pedro começa a pregar, muitas vidas se convertem, e vamos ler só do 42 ao 47, a igreja, que fala da igreja primitiva, do início da igreja. Vamos lá, assim no verso 41, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 43, em toda a alma havia temor, e faziam maravilhas e sinais pelos apóstolos. 44, e todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. 45, ele vai nos expressar que eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. De novo ele repete, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o verso final, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava. Aí, algumas versões não está igreja, só está assim, acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Porque propriamente dito ali ainda, a igreja estava se formando, e a igreja, neste momento, era na casa das pessoas, né? A igreja teve início na casa das pessoas. Mas o que significa a igreja? O que é igreja? Por que igreja? No grego, igreja significa assembleia pública, reunião dos que foram chamados para fora, para pregar, para fazer o ide do Senhor. E nós vamos começar. Que igreja eu quero ser? Que igreja que eu quero? Que igreja? Você já parou para pensar? Como que você desenhou na sua mente a igreja que você queria frequentar? Ou a igreja que você quer ser? Eu quero a igreja que tenha um ministério infantil, eu quero a igreja que tenha, deixa eu só colocar aqui, contar no tempo para mim não fugir muito. Eu quero uma igreja que tenha uma liderança e uma juventude, pastor de jovens, eu quero uma liderança de família, a gente começa a dizer, idealizar a igreja que nós queremos, uma igreja que tem um bom estacionamento, uma igreja que tem um excelente som, uma excelente iluminação, uma escola bíblica mega power top que parece um seminário teológico. Como você idealiza a igreja do Senhor para você? Como você idealiza? E como é ser a igreja do Senhor, uma vez que nós somos templos do Espírito Santo, então eu também sou, você é a igreja do Senhor. Mas uma coisa que chama a atenção, e nós vamos ver nesses versículos que nós lemos, que é a igreja que eu preciso ser. É a igreja espiritual, é a igreja bíblica, é a igreja do Senhor, é a igreja que o Senhor teve como partida, como exemplo para nós, porque eles começaram assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina. Que doutrina é essa? Que doutrina? Dos apóstolos. E que doutrina? O que é propriamente dito doutrina? É conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Então ali os apóstolos, eles foram chamados por Jesus Cristo, eles foram introduzidos por Jesus Cristo, Jesus o ensinou por longos anos, então eles estavam apregoando a Jesus Cristo, Jesus como Messias, Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. Eles apregoavam esse Jesus que havia morrido pelos nossos pecados, mas não só morreu, como ressuscitou. E isso o judeu não aceita. E isso os gnosticistas não aceitavam, a divindade de Cristo. Então, eles perseveravam juntos, unânimes, firmes, aprendendo essa doutrina do Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. Se nós formos colocar hoje, é amar a palavra, ter a palavra, viver a palavra, é o que eu preciso para ser uma igreja, é o primeiro ponto de partida, porque a Bíblia vai nos dizer quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo, o que eu não devo. É o manual da igreja, é o manual do cristão. Então nós precisamos apegar, nós precisamos fazer o que ela mesmo disse a Josué:
medita na palavra desta lei dia e noite. Não desvie para a esquerda nem para a direita, mantém foco firme. É uma ordem. Para quê? Porque a palavra de Deus é viva, para nos ensinar, para nos exortar, para nos santificar. Uma igreja espiritual, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja do Senhor precisa ser uma igreja bíblica. Eu não estou dizendo somente de ter uma igreja que tem uma ótima escola dominical, mas se ela tem uma ótima escola dominical, eu preciso fazer parte. Eu preciso de uma igreja que tenha uma célula, mas eu participo dessa célula. Eu preciso de uma igreja que tenha os seus ministérios funcionais, mas que eu seja parte desses ministérios funcionais. E não só para dizer, a minha igreja tem isso, tem A, tem B, tem Z, tem X, para levantar o meu ego, levantar a minha cabeça, a minha igreja é tal, o pastor é fulano de tal. Mas e eu? E eu como Cristo? Com Cristo, o que eu sou como igreja? Realmente é a igreja que eu quero? Viver essa igreja é meditar. Eles perseveravam, que é persistir constantemente, permanecer, conservar, continuar, ficar. Isso é perseverar, é não desanimar. E eles tinham o mesmo propósito. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, primeira situação de uma igreja viva, de uma igreja fiel, de uma igreja verdadeira, de uma igreja sadia, de uma igreja espiritual, de uma igreja celestial, de uma igreja que agrada ao Senhor, é uma igreja que tem a Bíblia como seus princípios, como a sua regra de fé e prática, não somente aos cultos, mas todo o tempo. Todo o tempo. Meditar é diário, é algo diário. Está constantemente abraçado com a palavra do Senhor. E nós observamos que ele disse assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele não está dizendo outra coisa, e na comunhão. Uma igreja, ela precisa ter comunhão, realizar algo em comum, sintonias de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir, identidade. A igreja que eu quero, ela precisa se entrelaçar. Os irmãos uns com os outros precisam ter comunhão, como eles tinham comunhão. Perseveravam em comunhão. Ligavam para os outros, conversavam uns com os outros, se importavam uns com os outros, cresciam uns com os outros. Mas isto numa forma saudável, uma forma saudável. Olha, eles tinham tanto em comum, que no verso 44 diz, todos os que creram estavam juntos, e tinha tudo em comum. Por quê? Isso é comunhão, pensa junto. Se eu estou junto, eu sei que o irmão está pensando, no sentido, poxa, estou triste, poxa, estou desanimado, poxa, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou doente, sabe? Mas você já viu aqueles, fulano está doente, ciclano está isso, ciclano está aquilo, fulano viajou, fulano tirou as férias, fulano parou de trabalhar, sabe? Uma coisa tão distante. O Senhor quer uma igreja que tenha comunhão uns com os outros, mas principalmente comunhão com Ele, comunhão com o Eterno. É isso que Ele quer para nós. É isso que Ele quer. É isso. Outra coisa, eles tinham fé. Fé. Uma igreja saudável, uma igreja cristã, uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja espiritual. É uma igreja que precisa ter fé. Porque sem fé, como diz a carta aos Hebreus, sem fé é impossível de agradar ao Senhor. Tinham fé. Todos os que creram estavam juntos. Perceba que aqueles que não criam não estavam juntos, mas todos que estavam juntos criam. E eles estavam juntos. Por que você não está junto? Por que você não está junto? Nós precisamos estar juntos. E tinha tudo em comum. Eles colocavam o aprendizado em prática. Eles liam a palavra do Senhor,
eles tinham comunhão, eles tinham fé e as colocavam em prática. Em prática a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser não só externada da boca, mas das ações. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Como eu posso crer se a minha ação é contrária àquilo que eu estou crendo? Uma igreja saudável, uma igreja de Cristo precisa ter fé. Todos os que creram estavam juntos e tinham em tudo em comum, principalmente a fé. A fé que Jesus era o Rei, a fé que Jesus era o Messias, que era o Cristo, que é aquele que morreu, ressuscitou, aquele que há de vir e veio, e aquele que foi ao Pai, voltará a buscar a sua igreja. Precisa crer, precisa ter em comum essas coisas, precisa caminhar junto, precisa ter a mesma direção, o mesmo foco, e colocar em prática tudo isso. No verso 45, vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Necessidade. Olha que interessante. Ele se preocupava com o outro, eles ajudavam um ao outro. Em oração, financeiramente. Eu fico preocupado, e aqui eu não vou falar sobre, e nem pregar sobre dízimo, mas de vez em quando eu peço para o tesoureiro para ver os dizimistas. E eu vejo, eu fico triste, e ao mesmo tempo eu fico feliz, porque eu vejo crianças de 8, 9 anos dizimando. Fico feliz, porque ensina-se o filho no caminho que deve andar, quando ele crescer não vai desviar. Sabe, são princípios, e eu digo para você, se é um peso você dizimar, é um peso você servir, é um peso você trabalhar, é um peso você cultuar, ore ao Senhor, abrace o Senhor, clame ao Senhor, pede socorro ao Senhor, porque isso não é normal, isso não pode, sabe, devolver o que é de Deus, parece que dói, é sacrifício demais, coisas que é inegociável, e aqui eles vendiam, e eles ajudavam, cada um com a sua necessidade. Cada um com a sua necessidade. Muitos querem direitos, deveres, está longe, mas os direitos não. Quero que o pastor pregue assim, quero que o pastor pregue assado, quero uma igreja que tenha isso, quero uma igreja que tenha aquilo, quero que tenha a aulinha para as crianças, eu quero estacionamento, alguém cuidando do meu carro, eu quero que o som esteja mais baixo, eu quero que o ar-condicionado esteja um pouquinho mais quente, eu quero, sabe, eu quero, mas quando fala para trabalhar, seja na igreja, em um ministério, quando fala para trabalhar numa ação social, quando fala-se para dizimar e ofertar, quando fala, isso ofende, só pensa em dinheiro, mas a igreja do Senhor é liberta quanto a isso, porque ela faz isso com prazer, ela faz isso para honrar o Senhor, para bendizer ao Senhor. Eles perseveravam na comunhão. Olha, interessante, uma igreja, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse partir do pão era ceia, partir do pão era a ceia do Senhor nas casas. Então isso aqui era uma ordenança do Senhor, era uma ordem do Senhor para eles, e eles estavam cumprindo a ordem do Senhor. Mas é uma igreja que tem princípios de obediência, é uma igreja saudável, é uma igreja espiritual, é uma igreja submissa, é uma igreja que está nos caminhos do Senhor. E eu estou falando uma igreja no total, eu estou falando uma igreja no individual, eu estou falando da igreja do Senhor que faz aniversário hoje. Essa igreja que queremos para nós, sabe? Essa igreja. Obediência. Obediência. A obediência, quando ela é acompanhada de meditação, de oração, de comunhão, de princípios, é uma igreja que a obedece sem peso, é uma igreja que obedece sem sacrifícios,
Eu não estou dizendo que a gente não tem que lutar, às vezes não queremos alguma coisa, mas fazemos. Por exemplo, às vezes estamos tão cansados, tão sobrecarregados, que às vezes não queremos trabalhar naquele dia, mas Senhor, eu vou, porque o compromisso que eu fiz é com o Senhor. Isso acontece, isso não pode ser todo tempo, sabe? Todo tempo, porque aquela igreja, aquele ou aquela que é igreja, que está em Cristo, tem que acontecer isso. Olha só, verso 46, diariamente perseveravam olha só, unânimes no templo. Aqui o templo, eles iam todos os dias ao templo observar os ritos ainda, eles iam observar os ritos do templo do Senhor, mas partiam pão de casa em casa, faziam ceia e tomavam as suas refeições também, como? Com alegria e singeleza de coração. Servir ao Senhor precisa ser isso. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu agradeço, eu dizimo porque isso é prazeroso, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possa ter, foi o Senhor que me deu, o Senhor que é o meu sustentador, o meu provedor, então eu tenho prazer de devolver aquilo que é dele. Se eu trabalho na obra dele, se eu sirvo ele, isso precisa ser alegre, precisa ser feliz, precisa ser de alegria e singeleza de coração, e não tipo, hoje eu tenho culto, eu tenho que ir para o culto. Isso não pode. Como Davi fala, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, e isso precisa estar constante em nossa vida. Quando eu vou cantar, tocar, louvar, e mais um dia que eu tenho que fazer isso, eu estou escalado, meu Deus, é toda hora que eu tenho que cantar, está errado. Se está sendo um peso servir ao Senhor, se está sendo um peso cultuar ao Senhor, se está sendo um peso trabalhar na obra do Senhor, pelo amor de Deus, peça socorro, porque você está doente. Você está doente, mas tem um Deus, um Senhor que cuida da sua igreja, que cura a sua igreja, que abençoa a sua igreja, que abraça a sua igreja, que protege a sua igreja. Esse é o nosso Senhor Jesus, Ele que abriu a porta desta igreja, e é Ele que está esperando a nossa atitude também, é a nossa atitude. O interessante é que quem está aqui falando, Pedro prega, está Pedro pregando aqui, olha só, aqui no verso 41, 3.000 almas se convertem, ele prega arrependimento, ele prega Cristo, 3.000 almas se convertem, mas olha, observe, uma igreja, ela começa obedecendo, obedeça às suas autoridades, obedeça à sua liderança, obedeça à convocação, meu irmão, tenha isso como leveza, como cuidado do Senhor, não como peso. Se o pastor chama para orar, vamos orar. Se o pastor chama para jejuar, vamos jejuar. Se o pastor chama para cultuar, é para o seu próprio bem. Assim como Esté viu a situação que o povo se encontrava, ela disse assim, todos vão jejuar, todos vão parar de comer e de beber por 3 dias, e fizeram todos. Há um propósito, nós estamos em guerra e precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, é obediência. Um líder que não aprende a ser obediente não vai ser um bom líder, porque um líder, ele precisa ser obediente. Olha só, Pedro, olha que interessante, Mateus 16, 18, estava tendo uma conversa, Jesus com os discípulos, e Jesus disse assim, perguntou para eles, uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros Jeremias, outros os profetas, quem eu sou para vocês? Pedro levantou e disse, Senhor, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele proclama dizendo, pois também eu te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra é ele mesmo, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Não temos medo do que a pandemia, medo do que o mal pode fazer. Estamos seguros em Cristo Jesus. Estamos seguros no Senhor. O interessante é que, olha só, e eu quero fazer você agora viajar, transportar, porque o ser humano é difícil. Desde o jardim do Éden, antes do pecado, o problema de obedecer está constantemente nas vias, nas ocorrências. Nós aqui observamos hoje, as pessoas não usam máscara, as pessoas não mantêm distanciamento, as pessoas negligenciam as autoridades, e isso e aquilo. A obediência é algo difícil para o ser humano. Por isso que eu e você precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós nos relacionamos com o manual de Cristo, mais estamos perto da sua vontade e mais estamos cercados a ser filhos obedientes ao Senhor. Lucas, o capítulo 5, verso 4, até o verso 7, diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, no caso Pedro, faze-te ao largo, ou seja, vai ao fundo do mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, que é Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, olha só, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Aqui Pedro não tinha sido convertido. Aqui Pedro ainda nem tinha sido chamado, porque depois Jesus disse para ele: você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de homens. Mas lembre-se que Jesus sabe quem é obediente. Jesus sabe que ele pode confiar. Jesus conhece o coração mesmo daquele homem, coração de duro de Pedro. E eu consigo imaginar e fico aqui conjecturando o que poderia passar para a mente daquele homem. Eu sou Pedro, sou pescador profissional, tenho várias pessoas que trabalham para mim. Eu pesquei a noite toda. Eu sei o que é isso durante muito tempo. Sabe, aqueles que você vai aconselhar e diz assim: pastor, muda. É a mesma coisa, pastor. Pastor, já não deu certo lá atrás. Não dá certo agora, esse conselho não deu certo. Eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz aquilo, não deu certo. Não, isso eu não vou obedecer não, pastor. Eu sei, pastor, eu dou aula nisso, eu sou mestre nisso, eu sou profissional nisso, pastor, não vai por aí, sabe? Pedro, em nenhum momento ele só fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Olha só, havendo trabalhado a noite, não apanhamos nada. Mas quem é que está falando? Jesus. Opa, eu já ouvi falar muito de Jesus. Se é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Ei, se a palavra é de Deus, obedeça. Tira a falsa humildade, tira a incredulidade, pense, ore, deixa Deus agir em seu coração, na sua vida. Sabe, aqui, Pedro falou assim: tu está mandando, quem sou eu para não obedecer? Quem sou eu? Quem sou eu? E olha só, imagina se Pedro joga e não pega nada. Ele ia perder alguma coisa? Às vezes ali, 10, 15 minutos por ter voltado com o barco, só o tempo dele. Mas ele ia continuar ganhando, a ser um homem obediente, a honrar. Ele ia continuar ganhando. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo sem entender, Ele faz e nos dá grandes coisas, meu irmão, minha irmã. O princípio da obediência vai agradar o Senhor. É um coração contrito, é um coração. Sabe o que acontece? Todo mundo cresce. Quando há palavra, quando há comunhão, quando há obediência, quando há fé, todos crescem. E o crescimento é interno, o crescimento aparece externo também.
Porque uma coisa que o Senhor quer é uma igreja saudável, crescimento interno. E Ele vai dar o crescimento interno, Ele vai dar o crescimento externo. É o Senhor, por isso que a honra, glória e louvor é dEle. Verso 47, louvando a Deus e cantando, olha que alegria. E contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhe dia a dia os que iam sendo salvos, ou que ia salvar-se. Eles entendiam o que estavam fazendo, eles entendiam para quem estavam fazendo, eles estavam cultuando, adorando, bendizendo, perseverando para ler e meditar, perseverando para ter comunhão, perseverando para obedecer, perseverando na fé. Eles perseveravam. Uma igreja precisa perseverar, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as tempestades estejam altas e grandes, mesmo que esteja o vento soprando ao contrário de nós, precisamos continuar remando com o remo da fé. Isso é igreja saudável, isso é igreja de Cristo, isso é igreja do Senhor. Então eles faziam isso porque eles tinham compromisso com Deus, não era com o homem. Eles entenderam, como diz Pedro, se arrependam e de frutos de arrependimentos caiam sobre vocês. Eles se arrependiam, eles se converteram, eles se batizaram, eles ceiavam, eles faziam o que o Senhor queria que eles fizessem, e com isso, por isso eles sabiam quem era Deus, que era o Criador, por isso havia temor. E olha só, em cada alma havia temor, era cada alma, era todos que estavam ali, unânimes, perseverando, mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesmo propósito, pensando igual, sabe? Não há aquele, olha, o pastor deu uma direção, não, eu não quero ir naquela direção, não está junto, não está, não, porque não é assim, não, o pastor não está entendendo, não, o pastor não está compreendendo, não, o pastor não está tendo visão, não, o pastor não está tendo direção, vamos fazer do meu jeito, vamos arrecadar mais pessoas aqui para concordar comigo. Parem com isso, não é assim, não é assim, não vai ser assim. Olha só, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E a sexta coisa, que é a primeira, que não está em ordem cronológica de os passos para ser uma igreja, mas olha só, Bíblia, primeiro, lembra que não está em ordem cronológica, Bíblia, tem que ter Bíblia, tem que ter, saber quem é Deus, segundo as Escrituras, quem eu sou, o que eu devo fazer, meditar de dia e de noite, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que obedecer, eu tenho que colocar isso em prática, e eu tenho que orar, como eu disse, não está em ordem cronológica, porque começa-se orando, mas eu estou na ordem aqui dos versículos. Igreja tem que orar, seja no plural, seja no individual. Como está a nossa oração? Como está a sua oração? Por que que é difícil obedecer? Por que que é difícil compreender? Por que temos tantas desculpas na ponta da língua? Sabe? É tantas e tantas desculpas que entristece. Ei, não pare com isso. Olha, amanhã, segunda, entre no Google Meet, é a igreja que está orando, é a igreja, obedeça, seja um filho obediente, uma igreja que obedeça, sabe, tem na ponta da língua. Eu te digo, quantas vezes estamos orando por semana? 3, já tem mais de mês, faz a conta, 1 hora só, 1 hora. E eu vou colocar para você, é um estado de peso? Eu vou repetir isso aqui no final, porque a igreja, em sua parte, que recebe isso como peso, que recebe isso como afronta, que não recebe como um cuidado, é uma igreja que está doente. Mas nós temos o Senhor como nosso bálsamo,
como nosso refúgio, aquele que cura, aquele que acalma. Então clamamos e vamos continuar clamando ao Senhor. 2 Crônicas 7,14 é muito conhecido por todos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso. Eu vou te dizer uma coisa. Junta-se, agora eu quero juntar-se a que eu acabei de dizer. Por que eu estou dando tanta desculpa para servir, tanta desculpa para obedecer, tanto discurso? Sabe, a igreja, ela precisa entender, e você é a igreja do Senhor nesta igreja, e você precisa entender uma coisa que eu vou te dizer. Nós vamos continuar orando, e o próximo passo, Deus vai conduzir, e continuar nas pregações e meditações da palavra do Senhor. Não adianta querer fazer um monte de coisa para virar ativismo, para dizer, a minha igreja, segunda tem isso, terça tem isso, quarta tem isso, quinta tem isso, sexta tem isso, sábado tem isso, mas do que você participa? Ou quando você participa, se enche tanto, fica obeso espiritual, eu não sei se existe isso, mas que não tem tempo, às vezes, para outras coisas necessárias, até pelo descanso necessário. E isso é uma via muito complicada. Mas só obedeça. Eu te falei uma certa vez para uma pessoa assim, só você não atrapalhar, você já está ajudando. Só você não atrapalhar, você já está ajudando. Então, por favor, meu irmão, por favor, ajude a ajudá-lo. Ajude a ajudá-lo. Se você não está satisfeito com o pastor que é quem vos fala, ou seja pelas pregações, ou seja pela condução da igreja, ou seja pela exortação, ou seja por qualquer coisa, a única coisa que eu garanto que você pode fazer, que vai satisfazê-lo, é reclamar para o Espírito Santo, é reclamar para Deus, porque Ele que me colocou, e Ele que vai me tirar, se Ele quiser me tirar. Então vamos caminhar juntos, em comunhão, mesmo propósito. Eu estou aqui mais uma vez, outros irmãos falando, vamos orar, dá para obedecer, dá para confiar, dá para ser igreja, dá para ter fé, dá para ter comunhão. Essa é a igreja, fazendo aniversário de 1 ano, o pastor está insistindo, todo mundo está insistindo, vamos orar. Por que tanta desculpa? Agora eu vou te dizer uma coisa, se isso aqui, tudo que eu falei, entrou no seu coração como uma faca, você se sentiu ofendido, ofendida, você está revoltado, está revoltada, se por algum momento, alguma emoção dessa parte, ou até mesmo raiva, eu vou te dizer uma coisa, seriamente, você está doente, você como igreja está doente. Você sabe aquele animal, aquele cachorro, aquele gato, aquele animal que se fere, e você quer pegar ele, para poder tratar dele, cuidar dele, ele avança em você? Porque ele está ferido? Porque ele está com medo? Vou te dizer uma coisa, você não é esse animal, você é ovelha do Senhor, você é ovelha do pasto do Senhor, você é filha, você é filho. Deixe Ele tratar você, deixe Ele cuidar de você, receba no seu coração a palavra do Senhor, como se o seu coração fosse terra fértil. Não deixe que o seu coração seja pedra, não deixe que o seu coração seja espinhos, não deixe que o seu coração seja qualquer coisa a não ser sobre a vontade de Deus, porque assim, se seu coração estiver como terra fértil, esta semente desta palavra, ela vai germinar e produzir frutos 30, 60 e 100 por 1 na sua vida e na sua casa. É assim que o Senhor está dizendo. É assim. Você é ovelha, você é filho, você é filha. Se você entende que essa palavra entrou no seu coração como faca,
Você está doente e precisa ainda mais de Deus, ainda mais de ser tratado e curado. Deixe Deus fazer isso, porque Deus, Ele ama e corrige quem tem para com Ele como filhos. Você é filho, você é filha. Ouça, você é igreja do Senhor, igreja que o Senhor quer, uma igreja obediente, igreja que o Senhor quer, uma igreja saudável, igreja que o Senhor quer, uma igreja espiritual, uma igreja que ora, uma igreja que medita, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem fé, uma igreja que coloca isso em prática do Senhor. Prática do Senhor. Olha só, o que nós nas redes sociais colocamos nesses dias, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos, outras versões está pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue, a igreja do Senhor. E eu estou aqui, não para te atacar, meu irmão, minha irmã, não para te envergonhar, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa direta. Acorda, você que dorme. Vamos orar. Vamos orar. Estamos em guerra, estamos em luta. O soldado está abatido. Vamos orar. Vamos orar. E eu quero aqui profetizar para nós encerrarmos na sua vida. Eu quero profetizar que além do seu coração estiver fértil, como terra boa, ser lançada a semente, que esta palavra possa produzir em você frutos de arrependimento, que essa palavra possa produzir em você bênçãos sem medidas do Senhor, para a sua família, para a sua casa, para os seus pais, que você possa ser, mais uma vez, abençoado, que você possa excluir do seu ser, nesta noite, neste dia, nesse aniversário, as coisas somente das falácias, assim como diz Mateus 15:8, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Religiosidade, para acabar a religiosidade é oração, orarmos, clamarmos. Muitos estão doentes, não é somente físico, é emocional, não somente emocional, é espiritual também. Acorda, igreja, acorda. Eu quero profetizar também, 1 Coríntios 14:3. Este povo, olha só, 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Eu quero profetizar na sua vida, que o Espírito Santo continue te consolando, que o Espírito Santo console a sua família, conforte você, conforte o seu coração, que Ele continue a te exortar em amor, que você receba tudo que Deus tem preparado para você, que você tenha uma vida abundante, como João 10:10 disse, mas busquemos ao Senhor, oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor, dependemos do Senhor, porque uma igreja fiel, uma igreja espiritual, uma igreja saudável, uma igreja que honra o Senhor, é uma igreja que ama a palavra do Senhor, é uma igreja que ora, é uma igreja que tem comunhão uns com os outros e principalmente com Deus, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que coloca todas essas circunstâncias em prática, é a igreja do Senhor, é a igreja que o Senhor vai vir buscar, a igreja imaculada, é eu e você que somos a igreja do Senhor. Por isso perseveramos na Bíblia, na meditação, quando? Todo o tempo, na comunhão uns com os outros, quando? Perseverando. Não é fácil ter comunhão se não perseverar, não é fácil obedecer a ceia, os mandamentos, as ordenanças do Senhor, sem orar, sem meditar. Então, palavra do Senhor, comunhão, fé, obediência, oração e prática, são os fundamentos da igreja do Senhor, na igreja. Então eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, um novo tempo, uma nova história, um avivamento na sua casa, um avivamento dessa igreja, um estado sobrenatural,
porque nós vamos e temos que andar na contramão do mundo, e isso é a dependência do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o Teu nome sobre toda a terra e céu. E queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, nos dê força, nos capacite, que quando estamos lendo e meditando na Tua palavra, ela possa saltar aos nossos olhos, porque ela é viva e eficaz. Que ela possa, Deus amados, cravar em nossos corações, e as nossas ações e atitudes sejam, ó Deus, conforme a Tua palavra. Que possamos orar, Deus, segundo o Teu Espírito. Que possamos Te servir, ó Pai, como a igreja servia o Senhor, ó Pai, com alegria e singeleza de coração. Que tudo que vamos fazer seja para glorificar e honrar o Senhor. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Que ouvir a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, a nossa fé é aumentada, e nós precisamos colocar em prática, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, fazendo, Deus amado, aquilo que lhe agrade, e ter comunhão e obedecer, porque quando estamos orando, meditando, fica mais fácil, mais leve obedecer. Por isso que os apóstolos pregavam, ensinavam, e todo o povo fazia, com singeleza de coração, todo o povo fazia com alegria, não era peso, Senhor, que não possa ser peso para nós. Se alguém nesta noite está precisando, ó Pai, de cura, que o Senhor o cure a alma, que haja restauração, que haja edificação, assim como a Tua palavra diz, que nós lemos, aquele que profetiza aos homens para edificação, exortação e consolação da Tua palavra. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a Seu Filho Jesus Cristo, e a Sua graça redentora e irresistível, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, e com essa igreja também, Senhor. Abençoa esta igreja, porque é sua, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, no nome de Jesus.